Vamos lá, 5 lições do livro mais estranho que eu li sobre engenharia de software. Eu tava conversando com o CTO de outra empresa porque eu precisava de umas dicas para organizar a empresa que eu trabalho. Eu senti que faltava a gente estruturar bem os processos da empresa para conseguir avançar o negócio, né, conforme a gente foi crescendo o número de desenvolvedores. E ele me recomendou esse livro aqui, ó, Principles of Product Development Flow, do autor que se chama Heinerstein. Pô, como é que se pronuncia esse nome? O livro fala sobre processos dentro de uma empresa. E o livro tem uma tese central, que é a ortodoxia da produção de software atual comete 12 graves erros, e ele detalha, né, em cada capítulo como corrigir cada um desses 12 erros. E, meu amigo, que leitura bizarra que é isso daqui. Tem muito conhecimento aqui dentro, tá? A gente vai explorar as 5 lições desse livro, mas eu queria deixar claro que foi uma leitura bem maçante. Dá uma olhada nesse gráfico aqui da página 63, tá? Isso aqui que a gente está olhando está explicando teoria de filas e está nos mostrando a fórmula de Alan Turing e a aproximação de tamanho de filas. Isso aqui está explicando que o tamanho de uma fila tem a ver com a velocidade de chegada daqueles itens que vão chegar na fila, a velocidade de serviço que a fila vai servir e a variabilidade de ambos. E aí mostra até a fórmula que tem uns coeficientes matemáticos, tem bastante cálculo aqui dentro. O livro explica isso numa densidade razoavelmente profunda, e ele quer demonstrar que se a gente aumentar a capacidade de serviço numa fila, mesmo que a gente reduza a variação da nossa capacidade para zero, mesmo que a gente não tenha variação em capacidade de serviço, ainda vai existir uma certa variação nos itens entrando na fila, e a proporção, né, a velocidade de uma fila vai ter uma relação com o quadrado da variação dos itens que entram na fila e o quadrado da variação da velocidade de serviço que a gente consegue servir aquela fila. E tá, eu falei, é uma leitura densa, uma leitura bem difícil, por isso que eu tô fazendo esse vídeo pra tentar simplificar alguns dos aprendizados que eu tive com esse livro, tá? O livro não é sobre a teoria de filas, mas só pra explicar o porquê que o autor passa tanto tempo nisso, traduzindo pro português, ele quer que a gente entenda, né, que dentro de uma sprint, mesmo que eu consiga prever a velocidade exata que eu consigo fazer os tickets, né, empurrar os tickets ali, eu não consigo prever exatamente a variabilidade de tickets que vão chegando, de bugs que vão chegar, de coisas que vão entrar ali no meio da sprint. E isso também se aplica, né, numa fila dentro do nosso software de verdade. Mesmo que eu consiga ter um tempo de resposta uniforme para todos os usuários que fazem requisições no nosso servidor, existe uma variabilidade natural em quantos usuários acessam o nosso serviço em determinado momento de tempo. E essa fórmula tá aí para explicar que a gente vai ter que lidar com essa variabilidade em algum momento. Enfim, essa foi a minha tentativa em te mostrar o quão complexo essa leitura de fato foi. Vamos então pro Skelly que eu quero, né, escrever quais são os 12 erros que o autor encontra no desenvolvimento de software e quais são as 5 lições que eu tirei disso daqui. Eu espero que isso ajude você a ou se organizar melhor dentro do trabalho ou entender os processos que cercam ali o desenvolvimento de software e a tomada de decisões. Bom, aqui estão os 12 erros que o autor aponta na nossa indústria, tá? Eu vou passar por eles bem rápido e depois focar em alguns que vão ser o tema desse vídeo. O primeiro é a falha em quantificar corretamente valor econômico. No caso, valor econômico no nosso contexto, né, de software. Não observar filas, endeusar eficiência, hostilidade contra variabilidade, conformismo, institucionalização de grandes batches, a gente vai falar desse daqui, pouca utilização de cadência, lidar com timelines ao invés de filas, ausência de limitadores de em progresso, né? Isso aqui é interessante porque eu não vou falar desse, mas esse daqui é o seguinte: se você tem muitas coisas simultaneamente em progresso, muito provavelmente o fluxo daquilo que está sendo desenvolvido está sendo feito de uma maneira não eficiente. A gente só pode ter um número limitado de coisas em progresso, né? Pensa numa aplicação que é single-threaded. Você vai estar, né, mudando de thread em thread e você não consegue efetivamente fazer as coisas em paralelo, isso não existe. Inflexibilidade, controle de fluxo não econômico e centralização de controle, tá? Esse daqui último também é interessante, não vou falar dele nesse vídeo, mas se você gostar de mais vídeos assim, esmiuçando algo complexo, dá um like. Comenta aí se você quer que eu traga mais conteúdos assim, né? Porque isso daqui dá bem mais trabalho do que um vídeo simples, tá? Muito mais trabalho. Dessas 12 lições, a gente vai focar em 4. Eu escolhi então focar nesses aqui, foi onde eu mais obtive valor no livro, tá? E eu vou reduzir, né, esses títulos aqui pra ficar um pouquinho mais didático. A gente vai falar primeiro de valor econômico, depois a gente vai falar de filas, a gente vai falar também de variabilidade e a gente vai falar de grandes batches, tá? Desses 4 conceitos aqui, a gente vai tirar 5 lições. O primeiro aqui, valor econômico, o autor argumenta que a nossa indústria comete um erro muito grande, que é a falha em estimar valor econômico, né?
Por que uma empresa faz um software? É para gerar valor, no caso, valor em dinheiro, quer esse valor seja mais lucro, um aumento do valuation na empresa. O objetivo final de um desenvolvedor gerar um software dentro do contexto de uma empresa é gerar valor econômico. Se o objetivo de escrever um software, de escrever uma feature é gerar valor econômico, a variável de verdade que deve medir o quanto de esforço, o quanto de tempo e qual a prioridade de cada feature que a gente vai entregar no nosso software é Life Cycle Profit. Essa é a variável correta que nos diz o quão prioridade é uma tarefa. É o quanto de valor econômico essa tarefa consegue gerar, afinal de contas, esse é o motivo da gente estar escrevendo software. E outro argumenta que a gente não utiliza Life Cycle Profit e a gente utiliza, ao invés disso, várias outras métricas proxy que às vezes são tangenciais ao nosso objetivo, mas não nos dizem exatamente o que a gente quer. Na sua empresa, quando vai ser definido o que vai ser feito na empresa, né? O quanto de recursos vão ser alocados para cada coisa, muito provavelmente está sendo decidido baseado num achismo que não tem estimativa nenhuma, só num achismo. Às vezes, a gente está utilizando um número de prioridade que vai de 0 a 10. A gente está vendo a severidade dos bugs, talvez, a gente está vendo story points, quando na verdade o autor vai argumentar que primeiro todos deveriam fazer parte do processo de tomada de decisão do que fazer, mas, né, as pessoas que têm mais poder dentro da empresa, como por exemplo diretores e tal, deveriam ter um budget. Eu tenho um budget de, sei lá, 50 mil, 100 mil dólares de recursos que eu vou alocar, porque eu tô estimando que tais coisas que eu vou alocar esse dinheiro, né, gerem um life cycle profit mais alto do que as outras coisas que a gente poderia estar fazendo. E bom, você pode estar pensando, pô, galera, mas como é que eu estimo o quanto algo vale num software, né? É muito difícil, é quase impossível. Se você tentar fazer isso na sua empresa, você não vai chegar num número com uma confiabilidade alta. De fato, eu concordo. Você não vai chegar num número com confiabilidade alta, mas a ausência de uma estimativa precisa, certo? O fato da nossa estimativa não ser perfeitamente precisa, não significa que é melhor não ter a estimativa, entendeu? Se eu te perguntar, olha, tu consegue me dizer com certeza quem que vai ganhar uma partida entre Real Madrid e Avaí? Meu time de Florianópolis, falei Avaí. Aí você vai falar assim, cara, 95% de chance de ser o Real Madrid, tá? A sua estimativa não é certeza não, mentira, nesse caso é certeza absoluta, tá? Mas você entendeu, né? É melhor eu ter um achismo, é melhor eu te dar uma resposta meio achismo do quanto essa task de fato vale em termos de dinheiro, do que eu simplesmente falar, não, eu não consigo saber o quanto essa task vale de dinheiro, então a gente vai ignorar completamente o dinheiro, que é a parte relevante, né? E usar métricas que talvez não tenham nada a ver. Certo? Um exemplo disso seria o seguinte, né? A gente quer garantir que um certo código não tem um bug. Garantir que um certo código não tem um bug vai demorar, sei lá, 10 horas de desenvolvimento, e esse bug nos custaria $1.000, tá? De repente, a gente poderia usar essas mesmas 10 horas para fazer uma feature que vai gerar $1.200, de modo que, claro, aqui a gente tem que considerar, né, que a feature vai gerar $1.200 se ela for entregue antes. Porque senão a gente pode só garantir que não tem bug e depois entregar a feature, entendeu? Mas enfim, dependendo do valor, vale a pena a gente lançar sem testar, né? Se isso não for causar um problema muito grande, pô, qual seria a consequência dessa feature que eu tô fazendo não sair perfeita? De repente é uma consequência muito grande. De repente a consequência é que, pô, eu vou perder credibilidade com clientes importantes. Se isso fizer com que eu perca a conta de um cliente importante, de repente eu tô perdendo dezenas de milhares de dólares, então faz sentido eu passar 10 horas garantindo que isso daqui não tem bug. Agora, se eu não tenho nenhum usuário, de repente, tanto faz, né? O quanto de prejuízo que o bug pode causar, o meu software já vale zero. Não pensar em termos econômicos não nos dá as prioridades corretas, e essa é a primeira lição que a gente aprende no livro. A gente ter uma estimativa imperfeita de valor é melhor do que não ter nada. E aqui, nesse aspecto, eu até posso ser um pouco crítico, tá? Que por mais genial que esse carinha aqui seja, eu sinto que ficou um pouco vago. Eu sinto que faltou um pouco de ferramental dado pra gente conseguir estimar esse Life Cycle Profit, tá? Eu tava bem interessado nesse capítulo, mas enfim, eu não conheço ferramental adequado pra estimar valor de features. Até, né, eu acho que o autor não trouxe porque varia muito de projeto pra projeto. É algo muito difícil a ser feito, mas é algo interessante a ser pensado num âmbito, de repente, de sprint para sprint, pra gente conseguir priorizar aquilo que vai trazer mais valor. Aquilo que vai trazer mais valor nos leva para a segunda lição, que está diretamente ligada com o valor econômico aqui, que eu inventei isso aqui da minha cabeça, esse título aqui, tá? Priorizar invalidação. Como assim? Imagina que você vai fazer um projeto de software, tá? E o seu projeto, ele precisa que A, B e C funcionem. É um pré-requisito para o seu projeto inteiro funcionar que essas três partes aqui funcionem. Se uma dessas partes falhar, o seu projeto foi invalidado, ele não vai funcionar.
A, B e C são tarefas independentes. E eu preciso decidir, né? Eu vou fazer as três, eu preciso decidir qual das três eu faço antes. Vamos imaginar um cenário em que A tem 100% de chance de sucesso e leva 3 dias para ser feito. Não, mentira, a gente pode mudar isso daqui de 3 dias para um dia. Um dia é o suficiente. B tem 50% de chance de sucesso, leva 20 dias. E C tem 10% de chance de sucesso, leva 3 dias. Por qual dessas três tarefas aqui a gente deve começar o nosso projeto? Dado que eu preciso que A, B e C funcionem para o meu projeto funcionar. Se uma das três não funcionar, eu vou ter que largar esse projeto. Isso aqui se chama a teoria da informação. A gente precisa começar pelaquilo que nos dá a maior proporção de informação para o esforço gasto, e a maior informação que a gente vai obter é a C, né? Porque a C tem o maior percentual de chance de invalidar o projeto como um todo. Se eu fizer a A primeiro, eu gastei um dia, eu não ganhei absolutamente nada, porque a A sempre vai ser feita. Se eu fiz a C primeiro, eu tenho uma chance muito alta de, em 3 dias, perceber, pô, esse meu projeto não vai dar certo. E nem encostar na A e nem encostar na B, certo? Se a C invalida o meu projeto inteiro, eu devo fazer ela primeiro, né? Nota, ela tem 10% de chance de sucesso. Ela é a que tem a maior chance de derrubar o projeto antes dele nascer. Eu tenho que começar por essa tarefa? Porque eu vou poupar muitos dias de trabalho começando por ela e vendo de cara se isso funciona ou não funciona. Vamos mudar um pouco esses números e dar uma olhada na fórmula para calcular isso daqui. E eu não quero que você use a fórmula, tá? Eu quero que você entenda o conceito. Para mim, se você vai aplicar a fórmula, tanto faz. O negócio é entender a ideia. Você precisa de um software que vai gerar PDF, tá? A gente vai imaginar 3 coisas que precisa pro meu software gerar PDF. Imagina que eu preciso que o custo por PDF seja menor do que $1. Eu chuto que eu tenho 40% de chance de sucesso de atingir isso aqui e vai demorar 30 dias para validar isso ou não. Eu preciso que o cliente esteja disposto a pagar $10 por assinatura e eu estimo que tem 90% de chance disso aqui dar certo, e para eu validar isso daqui vai demorar 10 dias. E eu preciso que o meu back-end seja capaz de lidar com 257 requests simultâneos e estimo que assim, isso daqui quase com certeza vai dar certo, tem 95% de chance disso daqui dar certo, e vai demorar 4 dias, né, para eu fazer um teste ali, para fazer um protótipo que vai provar se isso daqui funciona ou não funciona. Tem duas fórmulas que a gente poderia usar aqui. Eu não quero focar muito nas fórmulas, tá? Eu não acho que vai trazer tanto valor assim pra gente. Um deles é o score, que é o tempo sobre o percentual de falha. O outro é mais complexo aí, tá? É a fórmula da entropia, dá um Google aí. Assim, ó, Information Theory Formula. Dá um Google nisso daqui que você acha a fórmula, tá? Mas ela é muito complexa, não cabe nesse vídeo simplesmente. Na fórmula mais simples, a gente vai ter isso daqui, ó. Que a task de custo por PDF nos dá uma quantidade de 0,02 de informação por tempo gasto, né? O preço por assinatura nos dá 0,01 de informação e o back-end nos dá 0,0125 de informação. Nesse cenário, e você consegue inferir isso meio no achismo também, nesse cenário, a primeira coisa que deve ser feita é validar aqui o custo por PDF. É validar que a gente consegue fazer um PDF por menos de $1. Porque, né, 40% de chance de sucesso é uma chance baixa, é aquilo que tem uma probabilidade muito alta de dar errado. Se isso daqui, ao invés de 30 dias, demorasse 300 dias, pô, eu ia falar, não, a gente tem que fazer os outros dois primeiros, né, antes de gastar esse tempo todo validando isso daqui, porque se um dos outros dois ali, que são mais rapidinhos, falhar, a gente não gasta 300 dias. Como é 40% para 30 dias, né, a gente plugou aqui na fórmula, mas nem precisa usar a fórmula, tá meio no achismo, você consegue determinar, cara, vamos eliminar primeiro esse 40% aqui? Vamos eliminar primeiro os 60% de chance de dar errado, a gente gasta esses 30 dias, né? No final dos 30 dias, de repente, a gente meio que ou invalidou essas outras duas tarefas, ou então, se isso aqui der certo, né? Se o custo por PDF der certo, pô, a gente tem uma chance muito alta de dar certo, né? Porque aqui é 90 de sucesso, aqui é 95. Já tá quase pronto, assim. Então, isso é algo que esse livro trouxe muito bem, tá? É priorizar algo que vai invalidar trabalho a ser feito, tá? Esses dois aqui foram sobre valor econômico, tá? Agora a gente vai falar um pouco de filas. Filas em que sentido, né? A gente vai falar do problema das filas grandes. Uma fila grande no contexto que eu quero trazer, e esse livro traz filas sobre vários contextos, mas o contexto que eu quero trazer é o seguinte. Você tem uma task. No momento que a primeira pessoa executou a primeira quantidade de trabalho nessa task, até o tempo em que essa task foi validada pelo cliente, né? Chegou na mão do cliente, esse aqui é o nosso tempo a ser mensurado, tá? A gente pode dizer que isso aqui é cycle time. Quanto maior esse tempo, geralmente, maior a quantidade de in progress que a gente vai ter. De modo que eu comecei essa task aqui, tá? Eu comecei essa task aqui. Enquanto essa task foi sendo desenvolvida, enquanto ela foi passando de mão em mão, de pessoa em pessoa, até ela estar pronta lá no código, na mão do cliente, como isso demorou muito tempo, provavelmente eu tô construindo outras coisas logo abaixo disso, né? Eu tô fazendo várias tasks em simultâneo. Se o meu cycle time é muito longo, a gente tá trabalhando de uma maneira meio Fordismo, assim, em que eu vou ter muitas coisas em progresso simultaneamente e ter
muitas coisas em progresso simultaneamente é sinal de várias coisas ruins. É sinal de mais risco, é sinal de mais variabilidade, é sinal de mais overhead, é sinal de menor qualidade e de menor motivação também, porque, né? Pô, se eu tô fazendo uma feature que vai ser entregue daqui 2 meses, quão motivado eu tô pra ver a cara do cliente quando receber, né? Sei lá. É importante a gente entender a nossa capacidade real de entrega pra gente não começar e não cair nesse cenário aqui. Porque isso daqui, a gente não pensa assim em software, mas é verdade, isso aqui é inventário. Isso aqui é literalmente inventário e qualquer estudante de administração vai te dizer que inventário parado é ruim. Bom, uma task que está in progress é inventário parado. É que nem você ter um bar e você ter 100 mil cervejas no estoque. É ali dinheiro parado indo pro ralo. Literalmente isso. Pull requests parados são a mesma coisa, tá? Dinheiro indo pro ralo. Só que aqui, em software, fica ainda pior, tá? Porque, às vezes, software é um prédio em construção, né? Que você está fazendo uma task, enquanto essa task aqui está ficando pronta, ela nem foi validada, ela nem chegou no cliente, você já tem essa outra task aqui que vai depender dessa outra, vai cair em cima dela, e essa outra que vai vir aqui em cima também, né? E aí, se essa aqui embaixo deu problema e de repente, pô, o cliente nem queria isso daqui, eu ter essas outras duas em progresso, eu tô fazendo um trabalho inútil, que vai ser deletado, né? Porque eu nem validei que o cliente tinha utilidade para a primeira task, eu já tô otimizando ela, de repente, para a primeira feature ali, né? Ou seja, você vai demorar mais para construir o prédio, vai demorar mais para obter feedback de que uma parede tá errada, né? Que uma parte do software tá errada, e vai ter um retrabalho em cima de outras 3 ou 4 tasks que vem depois dessa task em cima dela, em cima das outras partes que já estão sendo fabricadas. Uma das questões mais centrais, né, do desenvolvimento ágil, na palavra ágil de verdade, né, da agilidade, é integração contínua e feedbacks rápidos. Se você demora, tipo assim, 14 dias do início de uma task até essa task tá aqui na mão do cliente, são possíveis 14 dias que a gente ficou com dinheiro parado ali, né? Imagina os seguintes cenários. Imagina que a gente tem 3 tasks a serem feitas, tá? No cenário 1, a gente foi fazendo elas, entre aspas, em paralelo, porque paralelo de verdade não existe, mas a gente foi fazendo elas, entre aspas, em paralelo. Chegou no dia 14º, a gente entregou tudo pro cliente. Quando a alternativa seria, por exemplo, pega a primeira, entrega a primeira pro cliente em 4, 5 dias, já valida que isso daqui é algo que faz sentido. E se fizer sentido, a gente continua nas outras. Se não fizer sentido, de repente, pô, legal, bacana, a gente poupou 10 dias de trabalho. Eu tô simplificando muita coisa aqui, tá? Você pode estar percebendo que isso é uma simplificação muito grande, porque você pode pensar, pô, mas essa task aqui, ela começa pelo back-end, essa outra task aqui, ela é do front-end. E sim, eu tô simplificando, eu sei disso. Mas é pra ilustrar o problema das filas grandes e pra ilustrar a quantidade absoluta de valor gigantesca que é a gente conseguir feedback rápido do cliente. Feedback rápido é assim, eu diria que a coisa mais central que existe em Agile. Feedback rápido é tão central que ele vai entrar no nosso próximo tema, que é muito parecido com isso, que é o problema das grandes batches. Pô, como é que traduz batch para português? Enfim, um grupo, né? Um problema de um grande grupamento. A gente aprende sobre eficiência, enfim, economias de grande escala de uma maneira que você pensa, né? Pô, se eu sou um padeiro e eu quero fazer 100 pães, tá? Eu vou fazer primeiro o quê? Eu vou fazer primeiro a massa de 100 pães. Depois eu vou montar os 100 pães. E depois eu vou mandar os 100 pães pro forno. E essa é a forma ótima de você fazer isso aqui, né? Se você é um padeiro, não faz o menor sentido você fazer um pão por completo e quando esse pão estiver pronto, começar a fazer o segundo pão. A sua padaria vai falir muito rápido. E naturalmente as pessoas trazem essa mentalidade pro software. Imagina que ao invés de tasks, né, eu tenho aqui telas, tá? A gente vai fazer o design de telas de um produto que vai aqui pro cliente. E eu tenho que fazer, pô, aqui ó, um montão de tela que eu tenho que fazer. A forma, né, a gente acabou de falar do pão, a forma natural de se pensar nisso é o seguinte, né? Cara, eu vou mandar o meu designer, porque ele vai usar recursos de uma tela na outra, é mais fácil ele sentar e fazer tudo, né, de uma maneira ininterrupta ali, faz tudo, depois a gente corrige. Parece mais eficiente, né? Eu agrupar tudo isso daqui, né? Pô, tudo isso aqui de trabalho de tela, faz tudo junto de uma vez. Isso seria utilizar uma grande batch. Isso seria utilizar um grande grupo aqui de coisa. Agora a gente falou que feedback rápido é valioso, né? O problema disso daqui é que muito provavelmente, tá? Software não é igual pão. O seu clientezinho aqui, quando você der essa batch pra ele, ele vai identificar que de repente algo não faz sentido nessa primeira tela e esse algo tá repetido em várias outras telas. Ele vai identificar que de repente a gente entendeu o problema de maneira errada. De repente, pô, metade disso daqui tá invalidado porque a gente partiu de requisitos que não eram perfeitos. E os requisitos nunca vão ser perfeitos. Logo, a maneira mais eficiente de se fazer isso daqui seria a gente fazer algo no sentido de, pô, o meu designer, ele fez uma tela, ele entregou essa tela pro cliente e ele obteve feedback direto na primeira tela que ele fez, o mais rápido possível. Por quê? Porque muito provavelmente, né, existe uma correlação muito grande entre todas essas telas. As telas de um software, elas são parecidas, né? Uma tem uma relação direta com a outra, né?
É assim que a UX e UI funciona. Então, eu obter feedback em cima disso daqui, antes de eu produzir todas as outras, cara, Agile é sobre isso, tá? Isso daqui, quanto mais rápido eu obter o feedback, né, isso daqui vai me poupar muito retrabalho. Então, aí eu fiz essa tela, bom, volta aqui pro designer corrigiu a tela, jogou ali pro cliente, o cliente falou, pô, agora tá legal. Agora sim, eu posso começar a fazer as outras, né? De repente eu faço mais duas, eu jogo mais duas pro cliente e falo, ó, tá ok essas outras duas aqui? Tá ok. Então vamos prosseguir, vamos fazendo mais e mais. Software hoje em dia precisa ser de um modelo interativo, tá? Cara, é pra isso que foi inventado o CI/CD, tipo, basicamente. A gente pode entregar software continuamente e existe muito mais valor, muito mais rápido em entregar software continuamente. Se a gente vai construir um conjunto de features e botar isso na cara do cliente, quanto mais rápido a gente conseguir o feedback dessas features, mais retrabalho a gente vai poupar tendo que corrigir aquilo que tá errado, tendo que ajustar coisas que não fazem sentido, tendo que trocar nossas presunções, nossos requisitos. Grandes batches são um modelo arcaico que não funciona muito bem para software hoje em dia. Em algum momento, a gente não conseguia botar software na cara do cliente assim, né? A gente tinha que botar tudo num CDzinho e vender o CDzinho pro cliente. Hoje em dia, cara, seu software está sendo continuamente integrado na nuvem. A ideia de Continuous Integration, né, mora aqui. Esse é o nome do jogo. Obter informação o mais rápido possível. Então, bom, falamos um pouco sobre grandes batches, né? Eu vou falar só um pouquinho de variabilidade pra gente encerrar aqui o vídeo. Desde pelo menos o Toyotismo, a gente enxerga que em manufatura, né, em processos industriais, variabilidade tende a ser algo ruim. Por que que é algo ruim, né? Se a quantidade de couro que eu preciso fazer um banco de um carro, ela varia muito, ou se eu não sei a quantidade de couro, né, eu vou ter material que vai acabar não sendo usado, isso é desperdício. Se a gente souber exatamente o quanto de couro eu vou precisar e o quanto tempo isso vai demorar para ser produzido, eu consigo ir otimizando os meus processos de modo a usar só aquilo que é necessário quando for necessário. E isso funciona muito bem no Toyotismo, né? Por que isso funciona muito bem no Toyotismo? Porque se eu fizer um carro e vender um carro, eu gerei um carro de lucro. Se eu fizer 1000 carros e eu vender 1000 carros, eu gerei 1000 carros de lucro, tá? Quanto mais igual um carro for do outro, melhor. Isso daí é positivo. Com software não é bem assim, tá? Você vê, a ideia do Toyotismo é que, pô, eu quero fazer 1000 carros iguais, utilizando só os recursos que eu preciso utilizar. Se eu tentar a mesma redução de variabilidade no meu software, eu não vou gerar valor, porque se eu fizer uma feature e eu fizer 1000 vezes a mesma feature, você concorda comigo que não tá agregando valor? Se eu reescrever a mesma feature 1000 vezes, da mesma forma, não gerou valor nenhum. O valor gerado foi zero. O processo de criação de software não é um processo de repetição daquela mesma coisa. O valor gerado em um software é justamente a variabilidade, tá? Se um software se mantém estático e constante, não está sendo agregado um novo valor a esse software. Variabilidade é assimétrico, tá? Se você faz... Vamos supor que você, então, né, não queremos fazer 1000 features iguais, queremos testar aí coisas diferentes, existe uma assimetria. Porque se eu faço uma feature que é ruim, eu posso fazer um rollback. E eu posso... O prejuízo que eu vou ter fazendo uma mudança, ele pode ser limitado porque eu consigo reverter essa mudança com muita facilidade. O lucro que eu posso ter em cima de uma mudança, ele não tem cap, né? Não tem limite, não tem limitador. Então, mudanças que são reversíveis, né, e não são catastróficas, elas tendem a ter um quesinho que a gente deveria valorizar bastante a variabilidade, né? Eu deveria abusar mais de experimentos, de testes, tanto de dentro do software quanto dentro da empresa. Vamos testar uma maneira nova de organizar, vamos testar pair programming de uma forma nova, vamos testar aqui sprints de uma maneira diferente, vamos testar hackathon, vamos testar essas coisas, porque se der errado, eu perdi ali uma semana de trabalho no máximo. Se der certo, eu tornei a minha empresa mais eficiente pra sempre, entendeu? Existe tudo que dá errado, você pode parar de fazer, e tudo que dá certo, você pode continuar fazendo. Então existe uma simetria muito grande, de modo que variabilidade costuma ser algo positivo, não negativo. Então, né, a última lição que a gente vai tirar daqui é que a gente pode fazer micro experimentos e tanto nos processos da empresa quanto no software. E isso é muito valioso, tá? Mas enfim, o nome do jogo aqui é obter o máximo de informação o mais rápido possível. Se você vai levar uma coisa desse vídeo, leve isso daqui. Se você gosta dos meus vídeos, gosta das minhas explicações, a gente tem 2 cursos aqui, né, que podem te ajudar a avançar na sua carreira de desenvolvedor de software. Pô, se você não trabalha com software, eu não sei como é que você aguentou esse vídeo até aqui. Mas a parada é a seguinte, né, a gente tem aqui o Roadmap para o seu próximo emprego, que é um curso mais de soft skills. Eu vou te ensinar a encontrar vagas no Brasil e na gringa, te ensinar a ter um currículo bom, fazer uma cover letter boa, ter um LinkedIn bom que atrai recrutadores, como se portar ali nas entrevistas de emprego, né, para conseguir empregos melhores. Eu também, né, tenho um curso de estruturas de dados e algoritmos mais LeetCode para te ajudar a entender bem esse fundamento do software que é importante você entender, né, estudar aqui arrays, linked lists, sorting binários, binary trees. E
pra você praticar bastante Elite Code e conseguir ir bem nas entrevistas que cobram isso, tá? Tem gente que utilizou o que aprendeu aqui pra, pô, passar na entrevista da Amazon, passar na entrevista do DoorDash, tá? Vários lugares impressionantes aí no Brasil e no mundo. E eu tô bastante feliz com os resultados, tá? As pessoas estão tendo resultados muito positivos de ambos os cursos. Conseguindo aí se colocar em posições melhores na sua carreira, né? Com mais conhecimento e conseguindo angariar vagas melhores. É isso, tá? Se você comprar qualquer um desses cursos, você tem ali os 2 primeiros meses para pedir reembolso. Não precisa me dar motivo nenhum, só entra ali na plataforma e clicar ali, eu quero reembolso porque eu não gostei. Eu ofereço isso porque quase ninguém pede, tá? Sinceramente, se o produto não foi pra você, é porque não foi pra você, pô. Não tem problema nenhum. Mas a gente faz isso porque quase todo mundo gosta, tá? O pessoal tem tido bastante resultado e, enfim, não sente menor necessidade de pedir reembolso. Os links pra ambos, com um pequeno descontinho, vão estar aqui na descrição.